Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos dar continuidade à nossa série especial sobre o livro de Daniel. Vamos entender melhor o contexto do exílio babilônico. Então não sai daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas antes de iniciar o assunto de hoje, eu não posso deixar de oferecer para você o Guia de Estudos Evidências, preparado com todo carinho para você e sua família. E para pedi-lo, é simples. Entre em contato conosco pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode pegar o QR Code que aparece aí na sua tela e assim você vai entrar no site, fazer o cadastro e receber totalmente grátis a revista em sua casa. Que mistérios ainda temos para desvendar a respeito desse livro? Quando estamos estudando um livro antigo, principalmente este livro que foi composto há milhares e milhares de anos, precisamos conhecer bem de perto o contexto histórico do seu autor e da história que ele apresenta. Isto não pode ser diferente com o livro de Daniel, já que no começo de sua narrativa, ele situa aquilo que ele escreveu como testemunho ocular, como sendo algo que aconteceu no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, quando Nabucodonosor veio e sitiou Jerusalém. Mas vamos devagar para conhecer melhor, mais de perto, essa história. Cerca de meio século antes de Daniel nascer, o mundo era dominado por uma superpotência chamada Assíria. Sendo um território amplamente falante do idioma semítico, a Assíria estava centralizada no rio Tigre, na Alta Mesopotâmia, no norte do atual Iraque e noroeste da Síria e também a sudeste da atual Turquia e no noroeste daquele que hoje é o Irã. Os assírios chegaram a governar impérios poderosos em vários períodos. Nos dias de Ezequias, um dos melhores reis de Judá, o rei assírio Senaqueribe marchou sobre Judá em 701 a.C. Mas graças a uma intervenção divina registrada na Bíblia e também confirmada nos escritos de Heródoto, Senaqueribe retirou-se inesperadamente de Jerusalém e, por algum tempo, a cidade foi poupada. Em 626 a.C., no entanto, um novo rei subiu na província da Babilônia, chamado Nabopolassar. Ele percebeu que a Síria e seus governantes estavam em decadência. Então, ele começou a fazer alianças para se livrar do poderio assírio, já que a Babilônia também era uma colônia subjugada. Nabopolassar levou 10 anos para expulsar as forças assírias da própria Babilônia e, em 606 a.C., liderou uma invasão contra os assírios. Naquela época, outros povos, também descontentes, estavam ansiosos para se aliar à causa da Babilônia contra os assírios. Logo, o rei babilônio estava liderando um exército que incluía povos de Susã, os citas, que eram nômades montados e eram formidáveis cavaleiros, e também eram pessoas que vinham das estepes. Isso foi uma vantagem em termos militares. Enquanto isto, os medos marchavam para o sul para tomar Assur em 614 a.C. Isto, é claro, após fazerem uma aliança com Nabopolassar. Eventualmente, a grande cidade de Nínive, capital da Assíria, acabou caindo em 612 a.C., sob o ataque da Babilônia e os seus aliados. A princípio, isto poderia parecer um alívio para Judá,
pois representava uma derrota de um velho inimigo. Porém, o Egito, no sul, também era uma ameaça constante para os judeus. No começo, Josias, que era o rei de Judá, cheio de forças, juntou-se com os babilônios para lutar contra o Egito. Mas tiveram muitas baixas e perderam muitas vidas em batalha, inclusive do próprio rei Josias, que morreu em combate. O Egito, dessa vez, venceu a guerra e impôs um pesado tributo sobre Judá. Mais tarde, no verão de 605 a.C., Nabucodonosor derrotou os egípcios na decisiva batalha de Carquemis, aquela que ficava no Eufrates, a nordeste de Jerusalém. E não muito depois disso, desse sinal de triunfo militar, o pai de Nabucodonosor, que eu já mencionei, o rei Nabopolassar, acabou morrendo. E aí Nabucodonosor, o seu filho, teve de voltar para a Babilônia como o novo rei. Foi aí que Nabucodonosor começou a fazer várias e regulares visitas aos seus territórios conquistados no oeste, a fim, é claro, de tomar tributo e para se apossar deles de maneira pessoal, fazendo justiça. E foi numa dessas visitas militares que ele acabou chegando a Jerusalém em 605 a.C., e a sua presença mudou definitivamente a trajetória da vida de Daniel e seus 3 colegas, conforme mencionado na Bíblia Sagrada. Ainda de acordo com a Bíblia, Nabucodonosor sitiou Jerusalém por pelo menos 3 vezes, e numa destas destruiu o templo e a própria cidade, reduzindo-a a um monturo de pedras. Nem o recinto sagrado dos judeus foi poupado da fúria dos babilônios. Daniel e seus companheiros foram levados para a Babilônia como cativos no primeiro cerco em 605 a.C. E, de acordo com alguns autores, eles talvez teriam sido feitos eunucos na corte do rei da Babilônia. Eu sei que isto é muito forte e talvez mereça uma explicação mais detalhada. Então vamos lá. A Bíblia não diz se Daniel e seus companheiros foram de fato feitos eunucos. No entanto, Daniel serviu como escravo na Babilônia, numa época em que muitos escravos eram sim castrados, isto é, tornados eunucos. A castração costumava ser realizada para garantir que os conselheiros do rei não tivessem filhos ou interesses românticos com as esposas do rei, de modo que estas poderiam traí-lo. Esse procedimento tinha como objetivo tornar o sujeito assexuado, desinteressado por sexo, sem impulso sexual e incapaz de gerar filhos. Não é à toa que a palavra eunuco vem do grego eunuros, que significa um composto de eune, que significa cama, e erro, no sentido de vigiar, ou seja, o vigilante da cama. Aliás, considerando que alguns desses servos especiais eram de ascendência real, a castração inibia qualquer possibilidade de aquele cativo pudesse retomar ao seu país, ser novamente coroado e reconquistar o poder, e depois disso, voltar com um exército para vingar a sua humilhação. Afinal de contas, uma vez castrado, ele estaria para sempre destituído do poder, porque reis sem filhos não poderiam ser aceitos como reis pela população local. Então era uma forma de prevenir qualquer tipo de reação daqueles que foram tornados cativos. Eu vou mostrar para você um painel do palácio de Sargão II, rei da Assíria, que traz a figura de eunucos trabalhando para o rei. Ele está aqui, você vai ver na tela. É um relevo onde você tem um painel encontrado, como eu falei, no palácio de Assurbanipal. Veja, o rei está sentado à frente no seu trono, sendo servido por um eunuco que está diante dele, e logo atrás nós temos mais 2 eunucos, todos servindo ao rei. Como sabemos que eram eunucos? Simples, pelo rosto arredondado e a ausência de barba, que era causada pela perda da testosterona. Há poucas evidências sobreviventes diretas de que os eunucos também estavam assim em uso no reino da Babilônia, especialmente no período neobabilônico em que viveu Daniel. No entanto, os babilônios, como os assírios, falavam a mesma língua, o acadiano, embora em dialetos diferentes. E eles tinham, os assírios e babilônios, uma cultura muito em comum. Além disso, já que sabemos que os eunucos eram usados com frequência por reis assírios e também por reis persas posteriores, por que também não havia essa prática na Babilônia?
Logo, não há razão para duvidar de que os governantes do período neobabilônico seriam também aqueles que praticavam a mesma coisa a esse respeito, isto é, constituir eunucos para trabalhar no seu palácio. O livro de Daniel testemunha disso. De acordo com o livro Eunucos na Antiguidade e Além, a tradição de usar eunucos como oficiais altamente treinados e importantes no serviço real certamente foi passada dos assírios para os babilônios e depois para os persas. É por isso que alguns sugerem que Daniel tenha se tornado eunuco, ou seja, ele tenha sido castrado da mesma maneira. Agora, atenção, isto não significa que Daniel tenha se tornado um homossexual. E, novamente, não há evidência bíblica direta a esse respeito. Apenas indicativos que abrem a forte possibilidade de Daniel e seus amigos terem sofrido essa agressão por parte dos babilônios. Existem certos indicadores nas Escrituras que apoiam esta visão, ou pelo menos a possibilidade, de que Daniel tenha sido feito eunuco, ele e seus companheiros. Primeiro, que Daniel e seus amigos nunca foram casados. Nós sabemos disso porque quando um homem era sentenciado à morte, como eles foram, os companheiros na fornalha ardente, Daniel na cova dos leões, as esposas e filhos eram condenados juntamente com o chefe de família. E você pode ver isso em Daniel capítulo 6, verso 24. Contudo, tanto Daniel como seus companheiros enfrentaram a sua sentença sem a presença de nenhum cônjuge ou filhos. E não somente isso, Daniel e seus companheiros ficaram sob os cuidados do chefe dos eunucos, que deveria prepará-los para trabalharem na corte do rei. Isto indica que eles estavam sendo treinados para serem igualmente eunucos. E quando vamos a 2 Reis, capítulo 20, verso 18, lemos o seguinte depoimento acerca do que aconteceria com alguns descendentes da família real de Judá. Eu vou ler para você. E alguns dos seus descendentes, a sua própria carne e sangue que nascerá para vocês, serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Agora, é claro, como eu falei, isto é apenas uma possibilidade levantada por alguns estudiosos. Nós não podemos afirmá-la para longe de qualquer questionamento, nem negá-la por mero preconceito, achando ser uma pessoa castrada algo que diminuiria a relevância profética ou espiritual de Daniel. Pelo contrário, se Daniel realmente sofreu essa mutilação horrível, isto só aumenta o seu exemplo como alguém que permaneceu fiel a Deus, mesmo em meio a tamanho sofrimento. Voltando a falar da deportação, vemos pela Bíblia que Daniel e seus companheiros e outros príncipes de sangue real foram selecionados para serem preparados e educados a fim de ocuparem cargos governamentais. Isto já havia sido profetizado por intermédio de Isaías. Eu vou ler para você aqui. Ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. 2 Reis, capítulo 20, versículos 16 e 17. Em termos cronológicos, os primeiros 19 anos da vida de Daniel na Babilônia foram também os últimos anos da presença de Judá como um reino independente, embora eles já estivessem sob o governo da Babilônia. Acontece que as medidas antibabilônicas mal sucedidas dos últimos reis de Judá levaram a nação a mergulhar de uma calamidade após a outra. O rei Jeoaquim, durante cujo governo Daniel fora levado cativo, havia permanecido fiel à Babilônia por alguns anos, mas depois disso ele concordou com um plano de aliança ao Egito e enfrentamento a Nabucodonosor, coisa que não deu bom resultado. Consequentemente, a nação foi atacada e os habitantes dela foram levados cativos e o próprio rei morreu. Tudo isso está relatado no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículos 1 a 6. Você quer ver? Eu vou ler para você. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor, proclamada por seus servos os profetas. Com certeza, isto aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los de sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar.
Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com seus antepassados. Seu filho, Joaquim, foi o seu sucessor. Mas deixe-me abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa para você. A Bíblia Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, que é usada pela maioria dos protestantes e evangélicos, chama esse rei de Joaquim, enquanto seu pai é chamado de Jeoaquim. Mas em outras versões da Bíblia, como a Bíblia de Jerusalém, é justamente o contrário, o que gera facilmente uma confusão, mas você não precisa ficar preocupado com isso. Trata-se apenas de uma variação gráfica que aparece no próprio texto hebraico. O seu pai se chamava Jehoiaquim e ele Jehoiahim. Esse era o seu nome depois de se tornar rei e antes era chamado de Jeconias. Assim, o novo rei Joaquim, depois de apenas 3 meses, viu os babilônios retomarem. Eles retornaram para assumir o poder. Ele também foi levado cativo junto com milhares de cidadãos de classe alta de Judá, isto no ano 597 a.C. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Eunantan, e ele era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei de Babilônia, ele levou Joaquim como prisioneiro, segundo Reis 24, 8 a 12. E é interessante que a arqueologia confirma essa deportação mencionada na Bíblia. Aliás, confirma em muitos detalhes vivos, históricos, que eu quero compartilhar com você e eu vou colocar aqui na tela. Veja bem, aqui você tem uma reconstituição artística da porta de Ishtar da Babilônia, a mais gloriosa entrada da cidade da Babilônia. Foi assim que Daniel a conheceu. Esta porta foi encontrada nas escavações conduzidas por Robert Coldway, que ocorreram entre 1899 e 1917, no atual Iraque. Eu vou mostrar para você agora uma foto das escavações quando encontraram a porta de Ishtar. Uma foto, é claro, em preto e branco, como eram as fotos daquela época. Hoje, os ladrilhos dessa porta foram tirados e levados para a Alemanha e remontados no Museu de Pérgamo, que fica em Berlim. Agora não para por aí. Bem perto dessa porta, os escavadores encontraram vários tabletes cuneiformes de um antigo arquivo babilônico datado do 6º século a.C. E entre os tabletes de Babilônia, eu quero mostrar um que chamou a atenção dos arqueólogos. Ele está aqui na tela. É esse aqui, olha. Esse tablete foi encontrado, foi traduzido e ele fala de uma certa quantidade de alimentos enviados como pagamento para os cativos e artesãos que viviam nas cidades de Babilônia e nos seus arredores. O texto, que na verdade é uma anotação contábil, fala de uma certa quantidade de grãos, isto é, de alimentos, que foram enviados para Yahu-Kinu, rei da terra de Yarhaduno, que é justamente mencionado com 5 dos seus filhos listados como príncipes reais. Ora, essa é a forma acadiana de falar do rei Joaquim e seus filhos exilados em Babilônia, como a Bíblia apresenta. Agora, o rei que seguiu a Joaquim foi Zedequias. Ele também tentou permanecer fiel à Babilônia. No entanto, ele era um homem fraco, de caráter bem fraco, e ele não conseguiu resistir às propostas de aliança do Egito, e os seus sentimentos antibabilônicos acabaram também o traindo. E ele, então, também não teve um final feliz. De acordo com o texto bíblico, Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal qual fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe de sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Segundo Reis, capítulo 24, 18 a 20. O fim desse rei foi muito doloroso, porque Nabucodonosor não ordenou a sua morte,
mas matou seus filhos na frente dele e depois vazou seus olhos. Então o rei Zedequias foi cego, mandado de volta para a Babilônia como um prisioneiro e lá ficou até o fim de sua vida. Nabucodonosor se cansou das repetidas revoltas em Israel e decidiu acabar de vez com o reino de Judá. Ele então travou uma nova batalha contra Jerusalém, destruiu a cidade, o seu templo, palácios e tudo mais. Depois levou a maioria dos habitantes de Judá que haviam ficado como cativos para a Babilônia, isto entre 587 e 586 a.C. Daniel, a esta altura, já estava na Babilônia com seus amigos durante aquela triste época. Lembre, ele foi deportado na primeira leva. O profeta e seus amigos, portanto, sabiam dos ataques da Babilônia contra sua terra natal e viram-na chegar ao estágio mais humilhante quando novos judeus deportados estavam chegando à Babilônia. Agora, imagine por um pouco a cabeça de Daniel e de outros exilados. Eles deviam estar com a sua mente fervilhando de perguntas, coisas do tipo: por que Deus permitiu que isso acontecesse ao povo judeu? Por que tamanha crueldade? Lendo o texto assim à distância, o quadro não parece tão dantesco, tão medonho, mas lembre-se que aquilo que nós lemos através de uma tradução em português, para eles, era uma cena viva que acontecia dia a dia. Eles perderam amigos, parentes, gente com um nome, um sobrenome, um rosto, uma história. Por que isso aconteceu? Os principais livros históricos do Antigo Testamento foram escritos para responder essa pergunta. Então vamos dar agora uma olhada nesses textos, tá certo? Em primeiro lugar, devemos entender que Deus é fiel, as suas promessas nunca falham. Ele prometeu a Abraão que daria a ele e sua descendência a terra de Canaã como possessão ou herança perpétua. Depois de anos de escravidão no Egito, o povo de Israel viajou 40 anos pelo deserto até chegar à terra prometida. Liderados por Josué, eles conquistaram a terra a oeste do Jordão e baniram muitas das cidades dos cananeus. No final da vida de Josué, eles poderiam dizer que nenhuma palavra faltou de todas as coisas que o Senhor seu Deus prometeu a seu respeito. Tudo aconteceu para você, nenhum deles falhou. Josué 23, 14. Porém, apenas 6 séculos depois que essas palavras foram escritas, as capitais de Samaria e Jerusalém foram destruídas. A terra de Israel foi arruinada pelos assírios e a alta classe foi levada cativa para o Oriente. E depois foi a vez de Judá, também levada cativa pela Babilônia. E por quê? A resposta curta e objetiva seria o pecado. Esta era a razão do cativeiro de Israel e também de Judá. Agora, a resposta mais longa e detalhada seria aquela encontrada na historiografia bíblica. Lá nós lemos que as promessas de Deus feitas aos hebreus de que eles ocupariam a terra não eram promessas incondicionais. Tudo dependeria da sua obediência à lei de Deus e a sua fidelidade à aliança feita com Deus. Moisés afirma isso, e você pode ler depois com calma, em Deuteronômio capítulo 28, versículos 58 a 64. E nesse sentido a gente vê que já na época dos juízes parece que algo começou a dar errado. O povo adorava os mais variados ídolos cananeus, que eram falsos deuses, além de cometer todo tipo de pecado inimaginável. Após um breve período de prosperidade durante o reino de Davi e Salomão, a situação piorou novamente com a ruptura do reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, e os sucessivos reis de Judá e Israel. Sobre o reino de Judá, o livro de Reis não tem nada de positivo a dizer. Em 722 a.C., Samaria, a capital do reino de Israel, foi conquistada pelos assírios e as tribos do norte foram perdidas até os dias de hoje. Judá ainda durou 150 anos a mais que os seus vizinhos do norte e conheceu até alguns bons reis como Josafá, Ezequias e Josias. Mas a maioria das pessoas pecou gravemente contra o Senhor, assim como já haviam feito os seus vizinhos do reino do norte, do reino de Israel. Isso, apesar dos insistentes depoimentos, admoestações e conselhos dados pelos profetas. Deus os puniu mais uma vez para levá-los à conversão, mas eles preferiam seguir o seu próprio caminho, não aprendiam com o erro. Finalmente, depois de tantos anos de advertência, Deus não teve outra alternativa senão trazer o julgamento também sobre Judá, e o julgamento veio na forma como os profetas falaram.
o povo foi mandado para um novo exílio, dessa vez na Babilônia, e a causa eram os seus pecados. Agora você vê como Deus é misericordioso. A lealdade de Deus na sua promessa feita aos patriarcas, principalmente a Abraão, não permitiu que o Senhor abandonasse para sempre o seu povo no exílio da Babilônia. Depois de 70 anos, também marcados na profecia, eles seriam autorizados a retornar à sua terra e recomeçar tudo de novo. No entanto, é claro que o principal problema do pecado na história de Israel, infelizmente, não parecia muito bem resolvido. Sabe, eu vou confessar para vocês, para mim é um mistério como Deus ainda pode habitar com pecadores tão teimosos como foram os judeus e como somos também nós hoje que nos dizemos cristãos, porque nós não estamos muito diferentes dos judeus do passado. Nós parece que dizemos acreditar em Deus, mas não levamos a sério as coisas de Deus. O que posso dizer é que, mesmo vivendo numa cultura em que as pessoas não aceitam falar em castigo, punição, uma cultura em que é proibido proibir, pelo que eu entendo da Bíblia, permitam-me dizer assim, a disciplina pesada é sim uma coisa necessária e uma demonstração de amor. Deus puniu severamente o povo para demonstrar o seu amor. Aliás, isso está aqui no Apocalipse do Novo Testamento, Apocalipse capítulo 3, verso 19. Olha o que disse Jesus. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. O que eu entendo de tudo isso é que, de alguma forma, a lei de Deus deve estar escrita nas pessoas, dentro do coração de cada pessoa. Aliás, é uma promessa bíblica, quer ver? Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Que maravilha, não é mesmo? Esta promessa está reservada também para você e para mim que vivemos hoje. Nós podemos aprender com a história passada para não repetir os erros no presente. Mas o programa Evidências tem muita coisa para mostrar para você ainda. Então não perca a continuação do nosso assunto semana que vem no programa Evidências para falarmos de Daniel e as suas profecias. O nosso encontro é aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.